Existe um assunto que nós temos criado uma grande complicação a respeito dele. Eu me refiro a essa questão fundamental que todos nós precisamos ter muito claro para nós mesmos. Eu me refiro à meditação, à verdadeira, à real meditação. Nós temos complicado muito isso, porque nós vemos a meditação como algo, primeiro, para alcançarmos algum propósito, algum objetivo. E aqui eu quero trabalhar com você essa questão da meditação e lhe mostrar que a meditação é algo muito, muito, muito simples e natural. A dificuldade não resiste na meditação. A dificuldade para todos nós reside nesse fundo de condicionamento que nós temos, nesse modelo ou hábito de nos mantermos nesse movimento inconsciente de pensamentos. Algo que acontece a cada um de nós, particularmente há 30, 40, 50, 60 anos de vida. Então, em razão da sua idade, você já está há todo esse tempo envolvido com esse movimento do pensamento de uma forma inconsciente. Então, naturalmente, você não sabe o que é ter uma aproximação da meditação. Então, as pessoas perguntam como praticar a meditação. Então, veja, qual é o propósito real da meditação? Antes desta segunda pergunta, a primeira é: o que é a verdade sobre isso? O que é, na realidade, a meditação? Será realmente uma prática, um método, um sistema, algo que nós fazemos e fazemos para obter algum propósito? O que eu tenho percebido é que as pessoas que se aproximam desse assunto, elas estão se aproximando já dentro desse movimento que é típico da identidade egóica, que é o movimento da aquisição. Elas querem a prática da meditação para conseguirem propósitos, alvos e objetivos puramente pessoais, egocêntricos. Então, para realizar desejos, para conseguir alguns sonhos, ou para conseguir na vida um status, uma posição de pessoa espiritualizada. Então, veja, todo esse movimento ainda é um movimento egocêntrico, típico desta mente aquisitiva, que é a mente egóica. Então, esse é basicamente o primeiro objetivo. O segundo objetivo da meditação, para a maioria das pessoas, é obter algo como uma experiência mais rica, mais profunda, contrastando com a condição psicológica de vida ou de existência tão rotineira, comum, habitual e entediante que elas têm. Aqui eu quero abordar com você essa questão da meditação e da importância da meditação, lhe mostrando também que não é algo antinatural ou tão complicado como as pessoas parecem nos fazer acreditar nisso. Como parece que elas acreditam. Aqui estamos abordando com você, nesses encontros, tanto nesse canal, como também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto, nós estamos abordando com você a verdade sobre esse despertar espiritual ou iluminação espiritual. Está aqui dois termos também que nós precisamos ter deles uma aproximação nova.
Não se trata de um contato com o mistério ou com algo misterioso ou suprafísico ou assim chamado espiritual. Não se trata de uma experiência mística, esotérica. A questão do despertar espiritual ou iluminação espiritual se refere a esta ciência de ser. Esta ciência de ser, esta compreensão direta, essa tomada de ciência é a constatação da realidade divina presente nesse instante, mas que não faz parte do conhecido, não faz parte desse movimento reconhecível pelo pensamento. Então, estamos lidando com algo que é fundamental, porque isto representa o fim de todo o sofrimento humano, de todo problema para o ser humano, uma vez que ele está tomando ciência de sua natureza divina, de sua natureza essencial, que é essencialmente amor, paz e felicidade. Daí a importância da meditação. E eu quero lhe mostrar aqui que é algo básico, é algo simples. A compreensão disso, então, é algo que qualquer criança compreende com a primeira colocação, com a primeira explicação. Todos nós sabemos o que é estar em um instante de leveza indescritível e de grande beleza, quando nenhum problema está presente em nossas mentes, onde nenhum peso de responsabilidade, desejo, medo, culpa, preocupação está presente. Nós temos momentos assim, quando estamos, por exemplo, olhando para o mar. Veja, uma coisa muito simples, olhar para o mar. Nesse instante que você olha para o mar, sentado numa praia, olhando para aquelas águas, há por alguns segundos um esvaziamento completo de todo esse conteúdo psicológico de uma identidade presente. Esse é o momento de encontro com o silêncio. Há algo presente nesse instante que não faz parte do conhecido, que o pensamento não reconhece. Esse silêncio é o silêncio de ser, que é meditação. Desde criança, quando éramos crianças, nós já vivenciávamos momentos assim. Desde sempre temos experimentado momentos assim. E vai até o final dos nossos dias, tendo momentos onde você percebe que existe algo que não faz parte da sua história, deste seu fundo, deste sentido desse mim, desse eu, desse alguém presente. No contato com a natureza, no contato com um momento de entretenimento, diversão, quando há um completo afastamento de todo peso de identidade presente. Isso dura alguns segundos, mas é um contato com aquilo que está fora da mente, que está fora do eu, que está fora do ego. Então a meditação, repare, é o que diz respeito à nossa natureza real. Aquilo que nós já somos, aquilo que nós já trazemos. Quando não estamos absorvidos pelo modelo do pensamento, desse padrão condicionado de pensamento, de cultura humana, onde, na verdade, somos ensinados
orientados, educados, moldados para a ambição, para a inveja, para a perseguição de objetivos e propósitos de autopreenchimento egocêntrico, quando estamos temporariamente livres disso, fica claro que existe alguma outra coisa fora esse mim, com os seus desejos, com os seus medos, e esse é o contato com o seu ser. Aqui a expressão o seu ser, não me refiro a este ser de alguém, a este ser que é a realidade divina, que é a realidade de Deus. Então, até uma criança compreende que ela tem momentos em que ela desfruta muito do instante, do momento presente. Exatamente porque o sentido do eu, do ego, não está ali. Na realidade, as crianças têm um acesso a isso com muito mais facilidade. Em razão de que elas ainda não foram ainda tão compromissadas ou colocadas dentro de um modelo tão ambicioso ainda de vida, como aconteceu com os adultos. Então aqui esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que quando falamos da meditação, estamos falando da coisa mais importante para as nossas vidas. E tanto é mais importante que nós reservamos momentos para estarmos livres desse sentido do eu. As pessoas costumam dizer, eu preciso esparecer. O que elas estão dizendo é que elas querem ter um momento de alívio de toda essa tensão, de todo esse estresse, nervosismo, preocupações, cuidados, medos e desejos. Por isso elas fazem viagens, por isso elas tiram férias, porque elas estão procurando exatamente se afastar de todo esse tumulto criado pelo pensamento, pela condição onde o modelo de vida é um modelo de vida egocêntrico. Agora podemos tocar com você aqui. Como ter esta verdadeira aproximação da meditação? Aqui nós precisamos de uma coisa para lidarmos com a verdade da meditação. Eu vou frisar isso, com a verdade da meditação. Não com a técnica de meditação, com a prática da meditação ou com o exercício da meditação. Porque esse movimento, notem, como as pessoas fazem, elas precisam de um lugar, de um espaço, de um modo de respirar, precisam se assentar de uma certa forma. Aqui estamos lidando, assim, desta maneira, com a meditação, como se ela fosse algo que, através de uma técnica, prática ou um exercício mecânico, nós pudéssemos chegar lá. Mas não se trata disso. Qualquer meditação que se pratique nesse formato, como é algo a partir de uma mecanicidade, o objetivo final também ainda será preso, atado a essa prática mecânica. Então, enquanto você está na prática, nesse fazer, é você meditando. Então você se acalma, se aquieta, a mente se tranquiliza através de uma repetição de palavras, ou de um mantra, ou ouvindo uma música suave. Mas o resultado disso ainda é um resultado mecânico atrelado à prática. Quando a meditação termina, depois de meia hora, ou um pouco menos, ou um pouco mais, você volta à sua rotina.
Aqui nós estamos apresentando para você a verdade da meditação, o que eu tenho chamado de real meditação, de uma forma prática, é a meditação nesse instante, nesse momento. Nós temos uma playlist em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Depois você pode dar uma olhada. E a questão do autoconhecimento na prática. Existem duas coisas fundamentais na ciência da verdade da meditação. É o autoconhecimento e uma aproximação direta da meditação, que se torna possível quando você descobre o que é colocar atenção para esse momento. Então, aqui o primeiro ponto é a tomada de ciência do próprio movimento do eu, dentro de cada um de nós. Então, estudar a si mesmo, tomar ciência de como a mente funciona, como esse pensamento, sentimento, emoção, o modo de perceber, de sentir, de agir, tudo isso faz parte de um olhar direto para esse movimento que é o movimento do eu. Isso é autoconhecimento. Isso não requer um momento reservado. A todo instante, na realidade, a todo momento, você tem a oportunidade de observar suas reações. E aqui a ciência reside em aprender a observar. Observar a mente. A forma correta desta aproximação é olhar sem o observador. O seu contato com um pensamento não pode ter uma crítica, uma avaliação, um julgamento, um acolhimento de identificação porque aquele pensamento é prazeroso, nem a rejeição ou a tentativa de afastar aquele pensamento porque ele é doloroso. Então, essa é a forma real de nos aproximarmos desta observação de nós mesmos. Esta observação é a atenção sobre si. Então, um olhar direto, sem o observador. Observar cada reação, pensamento, sentimento, emoção, está nesse instante completamente presente nesse momento, livre desse centro que é o eu, que é o ego, que é o observador. Quando há uma observação real, que é um olhar direto, não existe esse eu para avaliar, aceitar, rejeitar. Então, esse é um momento de atenção. Esse momento de atenção é um momento onde há esse olhar direto para esse instante, para esse momento presente, como ele é. Então, repare, a meditação é esse encontro com esse instante. Repare que enquanto você olhava para as águas lá na praia, ou enquanto caminhava na trilha, não havia nada para se fazer. Era só o caminhar. Era só o olhar. Era só o sentir. Não havia a preocupação de alguém sentindo, nem de alguém olhando, nem de alguém caminhando. Havia só o caminhar, o olhar e o sentir. Nesse momento, não havia o movimento do pensamento para avaliar, para comparar, para julgar, para se separar da experiência, tentando ajustar esse momento do caminhar com alguma outra intenção ou motivação.
Ao olhar para aquelas águas, havia só o olhar. Para aquelas árvores, enquanto você caminhava, era só o olhar. O sentir estava presente, o cheiro da terra, o barulho das folhas, em razão do vento entre as árvores. Então, esse momento é um momento onde o sentido do eu não está. Quando há só o olhar. É isso que nós temos colocado aqui para vocês. A importância desse aprender nesse instante. Veja, aqui o verbo aprender está no presente. Esta ação de aprender. Não é alguém aprendendo. Não é alguém tendo aprendido. Aqui se trata desse aprender. Simplesmente aprender. Aprender esse momento. Tomar ciência desse momento. Quando há esse encontro, sem esse eu, sem esse fundo, sem esse observador, sem esse pensador, sem esse que avalia, julga ou compara o pensamento, o sentimento, a sensação, a percepção, essa experiência, quando isso está presente, não existe acumulação. Então, esse é um contato novo com o instante, com o momento presente. Portanto, isso é real meditação. Apenas se tornar ciente daquilo que está aqui. E agora? Assim é possível que algo além deste sentido do eu, do ego, se revele. Nós precisamos descobrir o que é sempre esse momento presente. Descobrir nesse instante o que é esse momento presente. Então, é uma descoberta ou é um aprender de momento a momento? Então, esse contato é um contato com a realidade da vida sem o sentido de alguém nela. É o contato com a experiência sem alguém nessa experiência. Portanto, essa experiência sem alguém é um puro experimentar. Esse aprender sem alguém é a revelação de uma pura compreensão do silêncio, da quietude, da ausência deste centro que é o mim, o eu, o ego. Estamos juntos? Assim, o contato com a verdade deste ser é real meditação. Quando há esta real meditação, temos a revelação daquilo que é ser. Assim, quando aqui estamos nos referindo a esse despertar espiritual, ou iluminação espiritual, ou realização de Deus, estamos falando exatamente desse lugar da revelação ou da apresentação desse natural estado de ser, que é a verdade divina, que é a verdade de Deus. O ponto é que nós estamos na vida para esta realização. O ponto é que nós estamos aqui para realizar a verdade de Deus, a verdade daquilo que nós somos. Mas a verdade daquilo que nós somos se revela quando isso que nós somos, nesse modelo de ser alguém, não está mais presente. Então, isso requer uma aproximação nova
de nós mesmos, da vida, uma vez que a vida representa naturalmente o contato com tudo à nossa volta. O ponto é que o nosso modelo de relação com a existência, com a vida, em geral, em razão de todo um fundo de condicionamento que trazemos de herança, de cultura, de história humana, tem sido sempre esta relação equivocada, onde o autointeresse e esse modelo egocêntrico de ser alguém na vida, na experiência, é sempre para obter nas relações alguma coisa de cunho pessoal e, portanto, egocêntrico. Será que é possível uma vida livre desse egocentrismo? Uma vida livre para que esta relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com o chefe, com os empregados, com os amigos de trabalho, possa ser uma relação livre desse modelo egocêntrico de ser, onde a presença desse coração compassivo, amoroso, esse cérebro inteligente, livre de apegos, de desejos e medos, esteja presente? Repare, aqui estamos apontando para um novo modo de agir, de sentir, de pensar, de viver dentro das relações. O ser humano, ele não vive assim, porque ele jamais se aproximou desta verdade. Nós fomos condicionados para buscar lá fora alguma coisa. Estamos sempre olhando para fora, como se houvesse alguma coisa lá fora para ser alcançada, conquistada. Aqui o convite é para esta realização daquilo que está presente, que é a realidade dos nossos corações, que é a realidade de Deus em nós. Aqui a expressão Deus em nós, colocando de uma forma muito clara isso, há uma realidade que é a realidade de Deus. Se essa realidade está presente, esse sentido do eu, desse mim, desse nós, desaparece. E assim, nesse momento, o que temos presente é uma relação com a vida, na vida, com a vida, pela vida. Isso é o despertar espiritual, real. Isso é verdadeira consciência da realidade. Eu tenho chamado isso de estado natural. Seu estado de ser livre do sentido do eu, livre do sentido do ego. Então, essa aproximação desta arte da meditação requer esta atenção plena. Então, aqui está a resposta para a pergunta: o que é atenção plena? É esta ciência de ser, pura consciência, aqui e agora, livre do sentido de uma identidade presente. Você não pode aprender isso num curso, você não pode estudar isso com alguém. Você estuda isso tomando ciência de todo esse movimento dentro de si mesmo, do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção, nesse instante. Então, sim, se torna possível um esvaziamento de todo esse conteúdo do eu, de todo esse conteúdo do ego, para o florescer do seu natural estado de ser.
que é meditação, então você não precisa mais esparecer. Não há mais estresse, não há mais ansiedade, não há mais conflito, não há mais medo, não há mais sofrimento. Estamos diante da natureza da verdade, da natureza divina, daquilo que é você. Para esse propósito, nós temos encontros aqui. São encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros. Nesses encontros, 2 dias, através de perguntas e respostas, e tendo sempre esta revelação do que é a meditação, de uma forma prática. Exploramos isso com você. Assim, se isso é algo que faz sentido para você, aqui está o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Nós temos encontros também presenciais e também retiros. Ok? Se o que você acabou de ouvir de alguma forma lhe toca, de uma forma real, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, dá uma olhadinha também lá em nosso outro canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A plena atenção, ou esse estado de atenção plena, é algo presente agora, aqui. Quando há uma observação direta de todo e qualquer estado que surja nesse exato momento.